Olá, nessa videoaula estarei trabalhando os conceitos básicos para a conexão de uma aplicação Java com um SGBD qualquer, e no nosso caso será utilizando o SGBD PostgreSQL. É evidente que nós temos alguns detalhes para serem tratados e é o que a gente vai estar abordando aí passo a passo. O objetivo final é a construção de uma aplicação muito simples para a realização da conectividade com o banco de dados e o envio de instruções SQL, tanto de modificação quanto de consulta. O primeiro passo que a gente precisa destacar com relação à parte de banco, conexão com Java, é que nós estaremos trabalhando com classes, com objetos que estão presentes dentro daquela API Java SQL. Então, todo o arcabouço necessário, todas as classes essenciais para a construção de uma aplicação Java e um banco de dados qualquer estarão presentes dentro do pacote de classes Java SQL. Evidente que depende de uma interface, como qualquer aplicação, qualquer linguagem de programação, ela depende de uma interface para intermediar o acesso do SGBD, da aplicação ao SGBD, ou seja, um elemento intermediário. No Java, nós utilizamos uma ponte chamada JDBC, que é Java Database Connectivity, ou seja, é o conjunto de classes responsável por garantir conexão com o banco de dados através de uma aplicação Java qualquer. Evidente que dependerá de SGBD para SGBD, mas uma coisa importante a ser destacado é que os SGBDs mais utilizados no mercado possuem essa interface, exemplo do MySQL, do PostgreSQL, Firebird, Interbase, Oracle e tantos outros disponíveis aí para nós. A conectividade para o banco ela depende de 3 passos básicos e é assim em qualquer linguagem, não é a linguagem Java que estabelece. Mas se nós pensássemos no pseudocódigo, nós teríamos esses 3 casos abaixo ali. Primeiro, estabelecer a conexão com o banco, isso é essencial, nós criamos uma integração com a base de dados. Afinal de contas, a nossa aplicação ela não conversa diretamente com a SGBD, ela depende de um elemento que faça essa integração para nós. E detalhe, fazendo um link com o que eu comentei anteriormente, esse link será estabelecido pelo JDBC. A segunda é encaminhar as instruções SQL, então o envio, seja ela uma consulta por um select ou uma modificação com um insert, ela é o segundo estágio após a conexão estar estabelecida. E o terceiro estágio é o processamento dos resultados, seja ele o sucesso de uma gravação ou o retorno de um conjunto de dados através de um select. Das classes de acesso a banco, evidente que tem diversas classes que nós podemos, eu vou estar falando as principais em Java. A primeira delas é o driver, que eu já comentei anteriormente. O driver da DBC é aquele elemento que faz essa interligação. É ele que vai ter o conhecimento necessário para como que o SGBD se comporta. O que ele precisa de elementos essenciais para garantir essa conectividade. Então, é o elo entre a aplicação SGBD estabelecido e feito por intermédio do JDBC. A segundo é o Driver Manager, que como o nome dessa classe já diz, ela é quem gerencia todos os drivers que forem carregados. Uma aplicação Java ela permite que nós carreguemos diversos drivers para o SGBD PostgreSQL e para o MySQL, por exemplo, e estabelecer a conexão com cada um desses SGBDs simultaneamente. Então é o Driver Manager que será responsável por fazer essa integração. A próxima classe importante, lembra que nós comentamos sobre estabelecer uma conexão. Então, primeiro nós carregamos o JDBC, segundo nós indicamos ele com o carregamento do Driver Manager e o terceiro usamos uma classe chamada de classe Connection, responsável por estabelecer a conexão com o banco e fazer o controle de transações. O commit ou rollback, a confirmação ou cancelamento de ações é feito por intermédio desta classe em Java, a classe Connection. E por último, a classe Statement.
Evidente que existirão outras classes para conexão, para a relação de envio de SQL, mas a statement é a mais básica de todas. É através dela que estaremos encaminhando os comandos SQL apropriados, seja de consulta ou modificação. Então, dessa forma, a classe statement tem um papel fundamental. Evidente que, vou abrir um parênteses bem básico, precisa de uma conexão estabelecida. Se nós não tivermos a conexão realizada com o SGBD, não há como criarmos objetos do tipo statement para a realização das ações de SQL, ou seja, consulta ou modificação. Bem, dados esses conceitos principais, essas situações principais dessas 4 classes básicas em Java, vou mostrar para vocês um exemplo usando a IDE NetBeans, na versão 7.01, fazendo um cadastro bem simples, algo mais trivial possível, que é cadastrar um cliente que tem aqueles 3 campos, CPF, nome e telefone, né? Partindo do princípio que, se nós conseguirmos efetuar a gravação desses 3 elementos, conseguiremos fazer a gravação de qualquer campo em qualquer tabela dentro da minha base. Obviamente que essa tabela estará criada dentro do SGBD PostgreSQL, né? E cada campo tem o seu tipo, ou seja, o CPF será do tipo inteiro, o nome é do tipo string ou varchar e o telefone também será do tipo inteiro. Então vamos passar para o exemplo no NetBeans. A ideia NetBeans, ela comporta-se dessa forma, para quem nunca teve acesso. Vamos primeiramente criar um novo projeto do tipo, né, aplicativo Java mesmo. O nome vamos denominar de primeira aplicação. Não é necessário criar uma classe principal, mesmo porque nós criaremos diretamente dentro de uma tela. Como eu falei, o objetivo dessa videoaula é mostrar o acesso direto das classes. Evidente que a forma de programação estarão sendo mostradas, né, em outras videoaulas adicionais, como por exemplo o MVC, divisão em camadas a nossa aplicação. Mas o objetivo hoje é apenas ter um primeiro contato nas classes principais, né, do envio, para que nós possamos encaminhar um dado que foi criado dentro da aplicação para dentro do nosso SGBD, do nosso banco de dados. Vamos em finalizar e construímos o projeto. Seguindo aquele padrão que comentei lá no slide anteriormente, nós temos um segundo estágio que é necessário ser feito, que é o vínculo com o JDBC. Para isso nós temos que indicar para a aplicação, ou seja, colocar no class path da aplicação, inserir dentro da aplicação um arquivo jar que complementa toda a classe JDBC para acesso ao SGBD que eu quero. Para isso, nós vamos editar as propriedades do projeto. Então, botão direito aqui no nome do projeto e vamos em propriedades. Estando nessa tela que aparece, nós clicamos na categoria bibliotecas e em seguida no botão adicionar jar pasta. Dentro da pasta, é necessário que seja efetuado o download do jar mais recente ou qualquer jar apropriado, mas porque o mais antigo acessa o mais novo com as propriedades básicas. Então, a versão do jar que eu tenho é a versão do Postgre 8.4, que é a versão mais comum que nós encontramos hoje em dia. Então, descompactado o arquivo jar numa pasta apropriada, e no meu caso era uma pasta chamada JDBCs, eu seleciono o arquivo jar, clico em Open, ele vai indicar as bibliotecas em tempo de compilação aqui na minha aplicação, e notem que ele vem marcado por padrão construir projetos no class path. Então ele automaticamente, quando nós clicarmos no botão OK, ele fará a adição desse arquivo Java, ou seja, vinculará a aplicação Java. A partir desse instante, a aplicação Java começará a ter acesso aos elementos desta classe, deste jar PostgreSQL. Então, quando clicar OK, ele já fez a construção automática e adicionou. Segundo estágio, vamos criar uma classe, né? Vamos lá, um novo classe do tipo formulário JFrame, né? E vamos chamar esse formulário de tela.
tela cliente, chamada de classe tela cliente, conforme o nome, as nomenclaturas de classe, e clicando em finalizar. Claro que ele sinaliza esse aviso, como nós podemos perceber, de que não foi criado um pacote padrão. O objetivo é mostrar a integração. Evidentemente que para ter uma organização melhor da nossa aplicação seria necessário nós construirmos pacotes isolados. O objetivo da videoaula não é esse e nós estaremos tratando mais para frente. O objetivo é fazer a integração com o SGBD. Dado esse formulário, nós vamos adicionar 3 rótulos que chamaremos de CPF, nome e telefone. Bom, adicionamos os 3 rótulos, agora adicionaremos 3 JText Field, campo texto, que representarão os dados que supostamente o nosso usuário irá digitar. Se nós quisermos, né, para ficar um pouquinho mais visível. E, por fim, adicionamos um botão e vamos chamar esse botão de executar. O nosso objetivo será encaminhar uma SQL simples, direta, objetiva, sem nos preocuparmos em capturar os valores, mesmo porque eu estarei mostrando uma nova classe para vocês. Então vamos, né, de uma forma mais direta. 2 cliques no botão executar. Então vamos criar o nosso Action Perform do primeiro botão. E o que nós temos para fazer inicialmente é o seguinte: realizar o carregamento do JDBC. E alguns podem pensar o seguinte: mas espera aí, nós não editamos o ClassPath do projeto adicionando o arquivo jar? Sim. Qual foi o objetivo daquilo lá? Apenas vincular aquela classe externa, porque o JDBC é um conjunto de classes que é fora da nossa aplicação, ele não faz parte nem da IDE, muito menos faz parte do pacote Java SQL. Então é um elemento de fora, e dessa forma é necessário que nós indiquemos para o nosso conjunto de classes da aplicação que ele existe, que é um elemento de fora, mas que ele existe, que nós estaremos utilizando. Para isso nós temos agora que não somente indicar, como fazer o carregamento. Então temos que entender o seguinte detalhe: o fato de editar as propriedades do projeto não indica que nós carregamos o arquivo jar. Nós simplesmente vinculamos ele ao nosso projeto e agora nós iremos utilizar. De que forma? Através dessa linha class for name, onde nós indicaremos a sequência de passos, ou seja, qual é a classe JDBC que estaremos carregando. E o PostgRE funciona assim: org.postgresql.driver. E isso indica que nós estaremos efetuando o carregamento. Não preocupe-se com as falhas que estão acontecendo aqui no projeto, que eu já explicarei na sequência o que é. Então, a primeira situação é indicar o carregamento da classe. A segunda situação é, então, partindo do pressuposto que nós já efetuamos o carregamento da classe nessa linha class for name. O que nós passamos agora para aquele estágio? Para a parte do gerenciamento do driver e construção da conexão. Para construir a conexão, nós utilizamos uma outra classe. Então, construindo a conexão com o SGBD PostgreSQL, que é o caso que nós estaremos trabalhando aqui na aula. Para isso nós usamos uma classe chamada de Connection e vamos chamar aqui um objeto de conexão. A classe Connection, conforme nós vimos anteriormente comentado, é a classe que será responsável pela conexão com o banco e controle de transações. Ou seja, o commit e o rollback que nós encaminharemos para a base de dados será por intermédio dela. Falando já de transações, commit e rollback, o Java tem uma situação curiosa. Ele já tem o auto-commit, ou seja, automaticamente ele faz a confirmação, ou seja, todo comando SQL de modificação encaminhado para a base de dados usando uma aplicação Java,
é automaticamente confirmado pela aplicação construída. Nós temos o driver manager, que nós já havíamos comentado, ponto get connection. Então, o método get connection, que nós temos essa terceira versão, que depende de uma string URL, que é o caminho, onde nós vamos indicar toda a instrução da base de dados para conectar a base. O segundo parâmetro é o usuário e o terceiro é a senha. Então, nós usaremos o método get connection, que depende de 3 strings para existir. Tudo dando certo significa que, se nós passarmos para a próxima linha, automaticamente a conexão estará estabelecida. Porém, em Java existe uma situação muito básica, muito clássica. É necessário efetuar o tratamento de exceções para que haja a integração correta entre os elementos da nossa aplicação. Então, conforme as falhas que já haviam sido detectadas anteriormente, né, as falhas aconteceram em virtude de nós não estarmos fazendo o tratamento adequado. Primeiro, nós usamos aqui a classe chamada de class, e isso aqui nós precisamos definir um tratador de exceções especiais para ele, denominado de class not found exception. E o segundo tratador é, como nós estaremos usando objetos da classe ou da API Java SQL, nós somos obrigados a efetuar o tratamento de exceções usando a interface SQL Exception, a classe SQL Exception. Então vamos lá. O tratamento de exceções é dado pela cláusula try. Então vou apagar aqui porque tudo isso faz parte dela. Try. Fechamos aqui embaixo. E o catch, que faz a parte do erro. Então o try significa o sucesso. Então, em caso de sucesso, ele executará o que está dentro deste bloco. Em caso de falha, terá o tratador específico para a realização de cada caso. Por exemplo, o catch class not found exception fará o tratamento das falhas ocasionadas pela falta de carregamento nesta classe org, nesse for name daquele método. Tá? E o segundo catch nós temos que tratar obrigatoriamente o connection e o driver manager. Ambos são classes da API Java SQL. Então, automaticamente nós precisaremos carregar o SQL Exception, que também é da classe Java SQL, como podemos perceber aqui. Continua o erro do connection por um seguinte detalhe. Nós precisamos carregar, então nós clicamos nessa lâmpada e adicionamos lá o import, fazemos a importação do java.sql.connection para finalizar. Claro, obviamente que nós ainda não concluímos aqui. Então, aqui está feito o tratador. Claro que não tem nenhuma mensagem ainda, mas nós podemos colocar uma mensagem de erro, o show message, erro classe. E nós temos o método getMessage da classe class.foundException, que vai retornar para nós efetivamente qual foi a falha que aconteceu. E no SQL Exception nós podemos definir um outro show message dialog. E nós separamos lá com o erro SQL. Pegamos a mensagem, por exemplo, pode ter dado um erro de falha de conexão com o banco. Quais são os possíveis erros que podem acontecer do getMessage aqui no SQL Exception? Os mais básicos: não conseguiu conectar-se com o banco. Falhas na instrução SQL são os tipos mais comuns. Uma falha comum de SQL, por exemplo, uma violação de chave primária, né? Chave duplicada, já existe aquela chave primária tentando gravar novamente. Concluindo a parte da conexão, nós vamos construir aquela primeira parte da URL do método getConnection. Começa sempre por JDBC, dois pontos, e o nome do JDBC, que nesse caso é PostgreSQL.
Então, nesta forma, o Driver Manager, que é o gerenciador de driver, ele vai automaticamente vincular ao carregamento que foi realizado com o driver que está disponível em memória em tempo de compilação. Para isso, ele fará esse vínculo com a classe que foi carregada. Na sequência, nós informamos qual é o IP do servidor e, no nosso caso, nós usamos o localhost para identificar, obviamente, para identificar que é a minha máquina local. Pode ser usado um servidor remoto, caso exista disponível na aplicação que vocês forem desenvolver. Para frente, nós colocamos o número da porta, então 2 pontos, número da porta, barra nome do banco, e no meu caso tem um banco chamado DBD, onde estará construída a tabela cliente. Em seguida, nós criamos o usuário, que no meu caso é o usuário padrão, com a senha padrão Postgres.